Oi pessoal, tudo bom? Esse é o Ponto ao Cubo, podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Eu sou Ronaldo Bianco, desenvolvedor do marketing da Ponto Mais, e hoje a gente vai bater um papo sobre Scrum, metodologia ágil em tempos de home office. Esse podcast está sendo gravado em home office, então você pode notar algumas diferenças no áudio. Se tiver alguma sugestão, conta pra gente. Hoje eu tô aqui com o Clayton César, que é Product Leader e Scrum Master na Cast Group, e com a Daniele Prodo, que é analista e PO aqui na Ponto Mais. Então vamos lá, bora começar esse bate-papo. A primeira e talvez a mais desafiadora pergunta desse podcast é justamente para contextualizar quem está ouvindo a gente. Então, como que vocês, né, na verdade, conseguem definir o Scrum de uma maneira sucinta e objetiva? Clayton, o que você acha? Eu gosto muito do que está no Scrum Guide, né? Que ele é muito simples de você entender e ele é bem complicadinho, digamos assim, para você aplicar ele, né? Porque você tem muitas variáveis aí. Ele tem os seus papéis, as suas cerimônias e tudo mais, que é muito simples de você interpretar e saber. Agora, na prática, ele é muito difícil. Então, eu diria que ele é um framework muito bacana para ser utilizado em ambientes complexos, onde você precisa fazer muita experimentação, mas ele é um pouquinho difícil de aplicar. Imagino. E você, Dani, qual que é a sua parecer? O que você acha? A minha definição eu concordo com o que o Clayton falou ali, eu vejo, né, como uma metodologia que é para ser usada justamente para gestão dinâmica de projeto, e é esse dinamismo justamente que dá um pouquinho de complexidade a ela, né? Mas o objetivo, acho que é o principal dele, é ajudar ali a controlar de uma forma um pouco mais eficiente, né, o trabalho e potencializar a equipe ali para trabalhar junto para um objetivo, né, um objetivo de time, né. Eu acho que esse é um conceito ali que é bem importante e é uma das definições que eu acho que devem ser evidencializadas, né, porque dentro do dinamismo tem que meio que direcionar, né, para algum lugar. Sim, entendi. E numa equipe de desenvolvedores, assim, qual que é o maior desafio do home office, assim, que vocês estão tendo hoje ou já tiveram? Clayton. Clayton, não tem problema. Clayton, eu vou assim, até o final a gente vai tirar isso de letra. Não tem problema. Mas aí, quais foram os seus maiores desafios, assim, como Product Leader? Legal, a gente tem, eu trabalho, né, numa empresa e hoje eu estou num contrato numa montadora de veículos aqui do Paraná, né? E lá a gente não trabalha só com desenvolvimento, né? A gente tem, normalmente nas squads que a gente participa, tanto desenvolvedores, que é a parte de software mesmo, né, aplicação, e a gente tem parte de processo também, então a gente normalmente atua com as duas frentes. Assim, com relação a software, a gente já estava... Ambos os dois, na verdade, tanto o software quanto o processo, como é uma empresa multinacional, a gente já tinha muito isso na veia, né? Então, você trabalhar com equipes geograficamente dispersas, desenvolvedores em outros locais, né? Até porque a gente produz veículos e não, né, software, né, até o presente momento. Então, assim, o desafio a gente já tinha anteriormente. E ele, não vou dizer que ele se agravou, né, mas ele ficou mais evidente, que você tem as pessoas estarem engajadas, né, você fazer umas cerimônias, né, que o próprio Scrum preconiza, você ter as pessoas engajadas e inseridas realmente na cerimônia, né, às vezes o cara tá na frente do computador, mas tá mexendo no celular e coisa e tal, e às vezes você acaba não tendo total atenção nele, né. A própria motivação dessa equipe, né, que é uma coisa que você precisa manter ao longo do tempo. A gente teve N cenários aí onde que você acaba perdendo um pouquinho disso, né, com equipes remotas, né, e um pouco também do desafio é você fazer com que as equipes tenham espaços para que as pessoas colaborem, né. Há pouco tempo a gente aplicou Scrum no marketing agora do Ponto Mais, e os brainstorms, assim, remotos são as coisas mais engraçadas que vocês podem imaginar. Acredite, sai cada coisa, a gente vê cada coisa. Nossa senhora, é a melhor coisa. O pessoal do marketing é criativo, né? Então sim, muitas ideias, olha, muitas ideias. Legal. E você, Dani? Bacana.
Pensando ali no time, a gente trabalha focado mais com desenvolvimento mesmo, né? Com produto. Então, acho que um dos primeiros ali foi mais essa questão mesmo do distanciamento, né? Tava todo mundo antes na mesma sala, então era muito fácil você cutucar o coleguinha lá, chamar ele e pedir uma ajuda, né? E agora vai daí, claro que tem chat, tem call, então todas são ferramentas que resolvem o problema, né? Mas até o pessoal se adaptar, principalmente, tipo, quando tá focado numa tarefa, às vezes não fica tão envolvido ali em relação a essas redes, né? Então, acho que esse foi o primeiro ponto ali, mas posso dizer que a adaptação foi bem rápida até. Tipo, foi só questão mesmo de todo mundo perceber que precisava ficar online, porque a interação ali é contínua, né? É muito próxima. E como time mesmo, a gente se conversa muito, um liga pro outro e pede ajuda, e não só na daily ou nas cerimônias, né? Mas no dia a dia mesmo. Então, essa proximidade ali, ela foi resolvida com o chat mesmo. A gente criou vários grupos ali com temas diferentes, né? Digamos, com demandas ali para poder facilitar também. E está se desenrolando bem tranquilo, assim, não foi nada tão impeditivo, né? Que tenha tido um impacto. Nessa transição de trabalhar na empresa e ir para remoto, assim, vocês sentiram algum impacto, assim? Qual que foi, tipo, a primeira coisa que vem na sua cabeça, tipo, nossa senhora? Eu posso dizer de mim lá, né? A empresa é muito grande, né? Então tem muitas pessoas, tem muita governança na companhia, né? Então você acaba precisando falar com muita gente, né? E a gente fazendo home office, você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque às vezes você conversa com a pessoa por chat, até mesmo na empresa, mandava uma conversa, a pessoa não respondia, você levantava, ia na mesa da pessoa, ela estava lá, às vezes compenetrada com alguma outra situação, e você pediu, tem um minutinho, vamos conversar? E conversava. No remoto, você não tem essa facilidade, né? De chegar, meu querido, vamos me ajudar aqui, por favor? Você depende da programação dele, que ele fez também para atender no dia a dia, né? Então, para mim, acho que esse contato um pouco pessoal perdeu, mas olha, eu te diria que já está normalizando também, tá? Foi realmente, como a Dani colocou, o começo, assim, agora eu acho que entrou na cabeça das pessoas que é uma realidade, e não tem como fugir, né? Sim. E você, Dani, qual foi aquele primeiro impacto, assim, na equipe? Porque eu imagino que deva ter sido um pouco diferente. Sim, principalmente no começo, né? Foi diferente justamente por um pouco dessa dificuldade e a readaptação de todo mundo, né? Tanto readaptação em relação a horário, em relação a, de repente, quem tem outra tarefa em casa, quem tem filho. Então, acho que sempre dá aquela tumultuada geral, até porque não foi só o home office, né? Todo ao redor ali que mudou, né? Eu, particularmente, não tenho filho, moro só com meu marido em casa, então fica bem tranquilo. Eu consigo sentar na mesa e me concentrar aqui, consigo produzir bem, né? Mas eu acho que o principal ponto mesmo que eu senti no time, né? No time do Dev aqui da Ponto Mais, foi essa readaptação de contato mesmo. Foi, tipo, nos primeiros dias ali, a questão de ter que ter essa agilidade para responder no chat, que era uma coisa que a gente não estava tão adaptado assim, porque tinha muito contato pessoal quando precisava, né? Tipo, precisou, levanta a mão, precisou, vai lá na mesa, né? Então, isso teve que mudar ali para a realidade de contato pelo chat ou por call, né? Eu não sei vocês, mas vocês sentiram que a relação mudou com as pessoas depois do home office? Por exemplo, hoje eu vejo o meu chefe, às vezes, com o filho dele no colo, eu vejo meu amigo com a cachorrinha dele no fundo. Muda toda, assim, aquela visão de pessoa que a gente vê na firma, digamos assim, te traz uma visão muito mais humanizada, né? Tá muito mais pessoal, né? E você se sente mais próximo também, eu acho que do restante do time, né? Sim, você acaba criando um laço ali e, não sei vocês, mas o nosso time acabou se engajando e melhorando muito a produtividade por causa disso. Né? A gente tem algumas pessoas ainda que estão com um pouquinho de vergonha de abrir a webcam. Eu penso, poxa, mas no dia a dia você estava frente a frente com a pessoa, não tinha, né? Aí agora ela não abre tanto, mas eu tô em casa, talvez tenha meu filho caminhando por trás. Eu às vezes eu carrego meu cachorro aqui no colo, mostro, olha, então tá coando aqui do lado, mas eu vou fazer o quê, né? Eu estou num ambiente que é diferente, né? Então, eu acho que mudou um pouco também, deixou um pouco mais humanizado, assim, eu acredito que sim.
Eu acho que sim também. No Dev ali a gente tem uma regrinha que foi colocada que toda reunião tem que ser com a webcam aberta. Então você, legal. Estando descabelado ou não, você tem que abrir a webcam para ficar ali, para todo mundo se ver. Isso cria uma proximidade mesmo, né? Fica mais natural, digamos assim, e ajuda a quebrar esse gelo. Eu tenho também uma coisa que eu acho bacana, que eu utilizo nas squads que eu participo, é não ficar somente, às vezes, no contexto do trabalho, né? Então, às vezes, a gente tá aí no dia a dia, sobra uns 15 minutos, você chama a pessoa, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu acho que é bacana também você lembrar um pouquinho, né, de você sair um pouco do viés tão profissional também, porque no dia a dia você também não falava 100% de assuntos profissionais, né? Sim. Você acaba, né, conversando algum assunto ou outro até para gerar uma dinâmica diferente de trabalho. E eu continuo fazendo isso. Eu não desisti disso porque eu vejo valor grande em você fazer uma conversa fora do que é contexto profissional também, né? Claro que a gente foca no profissional, óbvio, né? Mas tem que ter um pouquinho desse cara. Para uma call, né? Exatamente. E com as metodologias ágeis e o Scrum, como que elas auxiliaram as suas equipes a trabalhar e lidar com esses desafios do dia a dia, agora no home office? Dani. Da nossa rotina, para ser bem sincera, a gente já usava o Scrum bem antes, né? Então, toda a rotina ali de fazer a daily, ter essa comunicação ali o tempo todo para não deixar nada impedido, né? Para ganhar agilidade, para fazer as cerimônias enfim, fazer a retrospectiva, mostrar o que foi feito, fazer a review ali. Então, tudo isso a gente manteve, né? Então, o Scrum, eu acho que ajudou, foi um fator principal ali para a gente conseguir manter um ritmo que todo mundo já estava adaptado. Uhum. Então, todas as entregas, fazer o planejamento da sprint, fazer ali as calls para analisar tecnicamente cada demanda que precisa ser entregue, o que é prioridade ou não. Então, o Scrum ele foi, sem dúvida nenhuma, fundamental para a gente conseguir manter todo esse ritmo, né? Todo o processo ali, o dia a dia de trabalho, mudando de ambiente, digamos assim, indo para o home office, a gente manteve as mesmas rotinas, o mesmo dia a dia, e daí o que mudou foi só mesmo o meio ali de comunicação, né? Não tá próximo e começar a trabalhar de outra em home, né? E você, Clayton? A gente também utilizava já bastante, né? Mas, assim, o Scrum, ele traz bastante transparência, né? Do que você está executando, né? Exatamente. Então, isso de realizar as reuniões diárias, você fazer um refinamento de backlog com o seu PO, você sofrer, ver que às vezes as cerimônias não são tão bonitas quanto você esperava, né? Mas isso, acho que o principal, assim, é a transparência. Como eu disse para vocês, a gente tem pessoas geograficamente localizadas, por exemplo, na Europa, né? Então, a gente tem que ter essa transparência com eles. Muitas vezes o financiamento de um projeto vem de lá, né? Então, eles esperam também que você dê de certa forma, um reporte do que você está fazendo, né? E também, isso nos ajudou a gente também a engajar eles a participar mais ainda, né? Porque normalmente os POs dentro da nossa corporação, eles são gestores, são pessoas que são muito conhecedoras do negócio, então é difícil tirar elas do ambiente delas. E com o Scrum implementado, faz com que elas se engajem bastante, elas começam a ver o que a gente está entregando, e eles falam, caramba, é legal mesmo, poxa, eu vou acompanhar, vou participar da dele, vou ajudar no refinamento que vai ser muito legal. Então isso ajudou bastante, continuou nos ajudando, né? E aí fortaleceu mais ainda essa necessidade do ambiente remoto. Todo mundo em casa, então tá bom. Então a gente precisa, a partir de hoje, mostrar a nossa produtividade, precisa ser transparente dos problemas que a gente encontra, do que a gente tem de bom, que a gente tem de ruim, e por aí vai. Sim, exatamente. E a Daily, ela ajuda muito justamente nesse ponto, né? Tipo, é o momento de colocar todo mundo na mesma página, seja dizendo ali o que fez e dizendo que deu tudo errado e precisa fazer de novo, né? Gente, atrasou. Exatamente. Então, tipo, é um momento para todo mundo realmente saber o que está acontecendo, né? Indiferente ali da situação ou do feedback que tenha, para conseguir trabalhar em conjunto ali e pensar como que resolve, né? Eu não sei você aí, Dani, mas as nossas dailies, elas acabaram ficando um pouquinho diferente, na verdade. Antes você era um pouco mais objetivo, né? Agora a nossa, porque lá a gente tinha por mais que a gente estava num local, a gente tinha que se deslocar, então você acabava sendo bem objetivo, né? Sim. Agora elas acabam sendo um pouquinho mais extensas, que você não acaba só falando que tem que falar ali. Eu não sei se para vocês é a mesma coisa, mas
a gente acabou estendendo um pouquinho, porque justamente você não tem mais esse contato pessoal, né? Fisicamente, para tirar uma dúvida, coisa ou outra, e às vezes você acaba levando uma discussão para uma reunião diária e aí acaba estendendo um pouquinho, tipo 20 minutinhos, 30 vezes. No marketing, uma dele, nossa, já resultou em como passar café. Olha aí. A gente aprendeu como passar café numa dele. E foi super legal. Se tava no backlog, tá tudo certo. Tá tudo certo. Exatamente. Bem falado. Tava lá no backlog, então. Mas a gente teve uma estendeu um pouquinho mais ali. Mas é meio natural, né? Às vezes, tipo, acontece com bastante frequência agora também, tipo, começa a daily com os assuntos, e daí sempre tem um ponto ou outro que vai estender e fala, então, tipo, as pessoas envolvidas ficam aqui para continuar a daily com uma outra reunião, e daí o restante pode sair. Então, essa é meio que inevitável, né? A gente tem que... A gente é justa. Tratando, Essa é a sacada do ágil, né? Adaptabilidade, né? Claro, tem seus time box, mas cada caso é um caso, né? O importante acho que é mais o resultado, né? Então, tipo, se ficar muito dentro da caixinha, você acaba que não consegue adaptar o Scrum, né? Você tem que meio que ir adaptando de acordo com o dia a dia mesmo. Sim. Dani, que dica para implementação de Scrum você daria para quem está começando? Por exemplo, tem uma empresa nova, tenho uma equipe de desenvolvimento e estou começando do zero, em home office, socorro. Que dica que você me daria? Minha ideia é mais relacionado, se for pensar no conceito total do Scrum, que é o que a gente começou a falar, ele é um pouco complexo, porque ele tem várias etapas, digamos assim, né? Até você se adaptar, até você lidar com tudo, né? Tipo, vai fazer a primeira planning, não vai dar tudo certo, a estimativa provavelmente ainda você não tá ali de acordo, né, com a produtividade do time, então muita coisa é um pouco complicada até você conseguir pegar, digamos assim, o jeito e envolver todo mundo para poder colocar num ritmo, né? Você entender cada um também, né? Cada ritmo. Exatamente, cada time tem um ritmo, cada pessoa tem um ritmo dentro do time, entrou uma pessoa nova, já vai ter que meio que readaptar tudo de novo, então tudo isso acaba sendo dia a dia mesmo, tipo, a questão é que você não pode ter pressa e achar que de 1 em 2 meses você vai conseguir adaptar, porque é um processo que vai levar tempo até todo mundo se adaptar e não só quem está querendo implementar, né? Mas eu acho que o principal ponto ali que é a questão do mindset, eu acho que é conseguir implementar o mindset do Scrum, que é pensar coletivo, que é pensar como time, que é levantar a mão quando tem algum problema, que é se adaptar às questões que precisam ser resolvidas, sabe? Nada pode ser muito, muito quadradinho, né? Indiferente que tenha as cerimônias que mais ou menos tem o escopo que precisa ser tratado, tem os prazos, tem tudo, mas você vai ter que se adaptar, mas nunca fugir do mindset, que é trabalhar como time, trabalhar na questão de resultado ali e se adaptando dia a dia para conseguir chegar num resultado que é o bacana. Sim, não imaginar um plano totalmente quadrado, né? Modular é que... Exatamente. Tem que ser dia a dia e ir modulando dia a dia. Eu acho que se colocar muita expectativa que vai ser fácil e rápido, vai ser meio que traumatizante. E você, Clayton? Que dica que você dá? Olha, acho que primeiro entender o ambiente onde você está inserido, né? Conhecer bem onde você está, conhecer o framework, né? Entender o que você pode explorar e utilizar deles. Eu sou gerente de projeto de carreira e eu fui ao longo do tempo indo para o ágil, e desde sempre todos os materiais referenciais bibliográficos que a gente estuda, cases de sucesso, foram as pessoas implementando o que era adequado à sua realidade, né? Toda a metodologia, todo o framework traz alguns papéis, algumas cerimônias e por aí vai, mas não necessariamente você aplica tudo, né? Então, a primeira dica que eu dou é enxergue onde você está, né? Lembrando sempre que o Scrum, ele é muito implementado, muito ajustável a ambientes onde você vai ter muita experimentação, né? Então, por isso que você vê muito forte utilização do Scrum numa startup, numa empresa que está começando. Não vou dizer que não, né? Você tem um case do Nubank que é absurdamente legal sobre o Scrum, né? Aliás, o Nubank tem vários cases interessantes, né? De métodos, né? Mas o que eu quero dizer é que
você tem que, para ambientes onde você tem muita experimentação, ele é muito legal, né? Porque você vai, baseado no empirismo, você vai aprendendo, melhorando e enfim, e ganhando cada vez mais. É encontrar o erro rápido para já resolver, né? Exatamente. Agora você tem também, por outro lado, por que eu digo que você tem que estudar bastante o ambiente que você está? Além disso, acrescento pessoas capacitadas e um mindset muito focado, que é o que a Dani comentou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você trabalha numa empresa tradicional, né, que há muitos anos atua da mesma forma, sua gestão de projeto. Você trazer o Scrum ou qualquer método ágil, framework ágil que você tem no mercado, ele é um pouco dolorido. Então, você não pode já chegar... Aliás, tem né, jeitos de fazer acontecer, mas eu sempre acredito que você não pode chegar já e dizer, não, a partir de hoje tudo vai ser ágil. Eu acho que essa é a receita do fracasso, no meu ponto de vista particular, né? Eu acho que você tem que ir estudando e experimentando. Ah, legal, o Day Limit funcionou? Funcionou, vamos colocar. Criar um backlog e planejar ele, funcionou? Legal. Vamos criar um quadro aqui para todo mundo visualizar o progresso? Funciona? E você vai incrementando. Não precisa necessariamente uma velocidade lenta, eu quero dizer, né? Sim. Mas a construção, ela é realmente... Eu acho que enxergue seu ambiente, veja o que você pode ir inserindo aos poucos, capacite pessoas, você trazer o Scrum para uma empresa e não capacitar a gente, a chance também de dar problema é muito grande, que a pessoa não vai saber o que é uma planning, ela vai chegar numa planning e vai dizer assim, mas o que a gente vai fazer aqui? Eu não sei direito, aí, pô, você tem que explicar e tal. Então, eu acho que essa também é parte, eu acredito muito no conhecimento, e você tentar implementar o Scrum sem pessoas engajadas ou com conhecimento prévio, pode ser o XP, pode ser Kanban, o que for, eu acho que dá muito sucesso. E eu recomendo uma dica, eu recomendaria para quem quer começar a utilizar o Scrum na sua essência, estudar um pouquinho de Kanban e implementar o Kanbanzinho de leve, tranquilo, com as suas práticas, sem muitos papéis, sem muitas cerimônias. O Kanban dá uma excelente base para você fazer uma excelente implementação do Scrum. É uma dica que eu dou também. O nosso legal de cada dia, né? Uma ideia também que pode ser que ajude nessa questão do Scrum é fazer, talvez, de início sprints menores, né? Porque daí você tem um período menor ali para readaptar, para fazer com menos tempo ali também, e você vai evoluindo, né? E a cada sprint ali você vai evoluindo, vendo o que deu certo, vendo o que deu errado e fazendo passos ali para conseguir ir adequando, né, os pontos que são precisos. Sim, sim. E por fim, assim, que ferramentas vocês recomendam, assim, para aplicar o Scrum, assim, de uma forma boa, para um time de desenvolvedores, ou até mesmo para outros tipos de equipe? Olha, eu volto a dizer, eu sou da teoria que menos é mais, tá? Eu acho que o principal de tudo é um quadro Kanban. Quadro Kanban não, um Scrum Board. Vamos falar realmente das nomenclaturas do Scrum. Um Scrum Board eu acho que é fundamental. E aí você pode utilizar o Trello, pode utilizar o Planner da Microsoft. Se você quiser utilizar a tua parede de trás de casa e colocar um Kanbanzinho ali no papel, eu não sei, mas eu sugeriria você começar com o Scrum Board. E aí, para facilitação, né, de cerimônias, a gente tem bastante ferramentas assim que hoje no mercado estão ganhando grande visibilidade. Pode ser o Klaxoon, pode ser o Whiteboard. Você pode utilizar. Eu participei de uma retrospectiva semana passada. Foi no Menti, se eu não estou enganado, Menti, algo assim. Uma ferramenta bem interessante também para colaboração. Mas eu vou do menos a mais. O Scrum Board é o essencial, hein? Para mim, é o canal. E por aí vai, né? Um repositório de arquivos, acho que é interessante, né? O Scrum não quer dizer que você não precisa documentar nada, você tem que documentar, mas o essencial, né? Então, quem trabalha muito com desenvolvimento, utiliza muito... Eu sei que na companhia também a gente utiliza bastante o Jira. O Jira é muito legal, só que também exige uma maturidade bem legal, porque ele é meio metódico. Bem legal. Então, o Jira é um dos mais conhecidos, né, do mercado. Quem tem uma maturidade muito boa de Scrum, o Jira é o supra-sumo, né? Ele te dá tudo na tua mão, né? Relatório pronto. Juntas ali, né?
É sensacional. Então eu recomendaria essas aí, digamos assim, né? Mas tem outras, né? Então, quem tá ouvindo, Scrum Board, foca no Scrum Board. É interessante. Ele dá transparência, a gente tem que lembrar que a gente tem que deixar o nosso cliente sempre ciente do que a gente vai fazer, qual que é o objetivo da nossa sprint, o que a gente está entregando. Tá na metade da sprint não entregou nada, e aí, qual que é a probabilidade de você entregar? Então, o Scrum Board é muito legal para isso, ele dá essa visibilidade. Pô, e o Trello, todo mundo sabe mexer no Trello, né? Vamos lá. É muito simples, né? E você, Dani? Eu concordo ali com essa questão que o Clayton mencionou, né? Eu acho que o Gira, ele não é tanto ferramenta... O Scrum, ele não é tanto ferramenta, ele é questão de conceito mesmo. Então, não é a ferramenta que vai te ajudar na implementação, é a equipe, é o time, é o conceito estando maduro nesse sentido, né? A gente usa o Gira e usa algumas outras ferramentas ali para fazer algumas questões pontuais, né? Por exemplo, tem o FanRetro, que a gente usa, que também é bacana de usar. Muito. Mas no dia a dia a gente acaba usando o Gira mesmo, que tem backlog, tem as sprints ali que você consegue programar, tem os burn down, burn up, então todos os itens ali que o Scrum meio que defende, né? Mas acho que o foco realmente não é a ferramenta, sendo um Trello, sendo um board com um post-it na parede, de qualquer forma, o importante é você conseguir visualizar ali o que você tem, né, de escopo, digamos assim, e de meta, e conseguir ter visual ali se está conseguindo fazer o que está planejado ou se está com algum atraso, né? E isso o Trello atende, isso outras ferramentas também conseguem ajudar. Né? O mais importante, então, é maturar a equipe, deixar ela 100% a par de como é a metodologia, quem vai fazer o quê, e a transparência dentro disso eu acho que vai funcionar naturalmente. Exatamente. O Scrum, o Ágil sempre trabalha na adaptabilidade, né? Vamos nos adaptar ao que a nossa companhia tem, vamos adaptar ao que a equipe acha que é bacana. Sim. Vai funcionar bem, aí vai acontecendo, né? É um processo gradativo. A gente tem N experiências do dia a dia de coisas que a gente começou, talvez indo pro Gira. Poxa, a galera tinha dificuldade. É um exemplo, né? A gente trabalha com equipe, como eu falei para vocês, não só de desenvolvimento, mas processo também. Então, você levar o Gira para alguém de processo que não tem muita familiaridade com o Gira, cara, é um pouco doloroso. Conta um pouco sobre isso. Eu tô bem curioso, vou ser sincero, eu tô curioso. Não, conta. Assim, primeiro que, né, claro, cada empresa tem o seu processo, né, mas a gente tem um processo de você requisitar o acesso à ferramenta. Então, você já tem esse processo para requisitá-la, não é tão tranquilo quanto o teu Scrum Master ir lá no Trello. Não, vou te adicionar aqui com a tua conta do Google e beleza, né? Tá feito. Aí o Gira, ele tem algumas... Se você, né, usar ele na sua integridade, cada empresa tem o seu Gira também, né? Mas aí você vai começar a preencher um cardboard, você já tem 50 campos. É muito bom para quem é Scrum Master. Mas para quem é business, assim, é um pouco difícil, né? Você tem que ter esse tato, né? E eu também não acho muito legal você só pela empresa utilizar. Claro, você tem que observar as regras de compliance também, né? Às vezes tem dados aí sensíveis e tudo mais, tem isso também, né? A gente tem que se preocupar como profissional do Scrum. Mas, poxa, será que é realmente a melhor ferramenta? Eu acho bem dificilzinha, assim, sabe? Mas ela é muito boa, ela é excelente, né? Então... Ela é bem robusta, né? Ao mesmo tempo que ela é adaptável, você consegue deixar ela simples, você também consegue colocar o mundo dentro dela e deixar ela com muitos campos, muitos indicadores, regras, alertas, enfim, tipo, você realmente adapta ela para o que precisa, né? E essa adaptação também não é tão simples de você parametrizar isso, porque tem alguém que tem que conhecer mais ou menos da ferramenta para saber dizer quais campos tem que colocar, quais automações você pode colocar para deixar mais simples para o pessoal utilizar, sabe? Então tem uma questão ali que vai um pouco mais a fundo para adaptar a cada empresa mesmo. Porque você está sofrendo com o Gira? Já sofri um pouco. Agora a gente já tá mais maduro, que já faz um tempo que a gente usa. Mas no começo é justamente isso, né? Tipo, você tem que colocar uma regra, você tem que entrar em 50 telas para conseguir descobrir onde é que faz isso. E não tem tanto manual, né? Não tem tanto apoio, digamos assim, para a utilização. Mas hoje eu posso dizer que já pra gente adapta bem, assim, tanto no sprint quanto até, por exemplo, em board de sustentação, que a gente nem usa tanto o Scrum, digamos assim, né, em relação a planejamento e backlog, ele também atende, consegue adaptar, né?
Mas dá um sonho. A gente, como ferramenta, assim, agora até a gente vai conversando, vou lembrando, a gente tem a sorte também de ter a suíte do Office 365, né, conosco, né? E quem tem a possibilidade de ter, e já falo de quem não tem também, tá? Mas quem tem a possibilidade de ter, a gente utiliza bastante o Planner e o Teams. Então, o Teams a gente utiliza muito para repositório de dados, né? Colaboração com relação a... não tem uma reunião, mas você tem que fazer uma reunião para colaborar? Não, você utiliza a própria comunidade do Teams lá para fazer comunicação, né? Então a gente utiliza eles e eles são muito simples, né? Ferramentas Microsoft são muito simples. Mas, por exemplo, quem não utiliza, o Slack também é uma ferramenta excelente para criar essas comunidades, para você divulgar. Então você, assim, você falou tudo antes, Dani. Não é muito a ferramenta, né? Você realmente tem que facilitar o processo das pessoas que trabalham com você, né? Então... Até porque se você quer agilidade, você não pode colocar muito processo ali, você tem que simplificar o negócio, senão a agilidade não vai acontecer muito. Não acontece, exatamente. Então tem esses dois lados aí, eu acho legal. Tem bastante ferramenta hoje, o Ágil está muito, né, em voga hoje. É uma das coisas que eu venho vendo também, eu não sei se vocês na Ponto também utilizam, mas... até mesmo a própria nova versão do Scrum Guide já está tirando tanto viés de você ir para o lado do desenvolvimento de software e começar a aplicar o Scrum não só nisso, né, para fazer uma transformação na sua empresa, uma transformação de processo. A gente utiliza muito, assim, está tendo resultados fantásticos. Eu sei que hoje a gente está trabalhando em projetos que antes nunca imaginávamos utilizar o Ágil, né? E hoje tem um pessoal lá que tem uma área específica para isso, que estão, assim, fazendo uma transformação sensacional na empresa, né? Então, a gente tem que também sair um pouquinho do mindset de que o ágil é para desenvolvimento de software. Aliás, o Scrum, né? XP é bem direcionado a software, né? Então, fica difícil. Mas Kanban, o Scrum é processo, dá para utilizar não somente em desenvolvimento e que dá resultado, inclusive para o marketing, hein? Sim, no marketing a gente conseguiu reunir o Design Thinking e Scrum. Então, nossa, sensacional. Ficou sensacional. A gente tem as nossas dailies, a gente fala sobre o que está rolando, o que a gente precisa entregar logo. Assim, facilitou muito em questão de processo e saber em que etapa está cada projeto, entendeu? Ainda mais para o marketing, porque num dia pra gente tem, digamos, umas 9 artes para se fazer, então tem que passar com 4 pessoas diferentes, uma de conteúdo, outra para layoutar, outra para desenhar o wireframe. Então, nossa, o Scrum ajudou muito a nossa metodologia do dia a dia. A gente começou a aplicar um mês antes de sair para pandemia. Então, olha, a gente... um mês antes. Então a gente, no nosso segundo mês de Scrum, tava todo mundo em casa e, como você falou, é uma questão de adaptabilidade, né? Hoje o nosso Kanban já funciona 100%. Via uma hora ou outra a gente acrescenta alguma tag nova, que alguém teve uma ideia, o backlog tá bonitinho. Legal, hein? PO participando? PO participando, o Scrum Master também, então, ótimo. Legal. Eu tenho um tema só que eu queria trazer para vocês, eu não sei se vocês têm a mesma perspectiva, mas tem uma coisa que eu achei muito legal da pandemia, não vamos tirar todo o lado negativo dela, né, mas tem uma coisa que foi muito legal, é que hoje a gente está com uma possibilidade de capacitação que antes seria muito mais difícil se não tivesse acontecido esse movimento da gente estar em home office e trabalhar, né? Eu inclusive, participei de alguns treinamentos alguns dias atrás, que eu nem imaginava quando iria participar se eu tivesse que fazer presencial, ou teria que me deslocar até outra cidade e tal. Então, essa é uma dica também que eu falo para quem trabalha, seja você um membro da equipe, ou seja você com alguma figura, como Scrum Master, como PO, aproveitar o momento, né, para você também se capacitar no framework até mesmo, para você colaborar com a sua equipe, né? Tem muito curso grátis hoje, tem muito curso que está com preço acessível também, pessoas que querem ajudar também, né? Então, acho que isso, não sei se vocês têm a mesma percepção, aliás, mas eu acho que isso também nos ajudou bastante, essa transformação, a saída para o home office, né? E colabora com o Scrum, com a implementação dele, com a sustentação.
Com certeza, com certeza. E principalmente a questão que daí une isso ao que foi falado antes, né? Que é a questão das pessoas ficarem um pouco mais próximas, digamos assim, quebrar aquela questão tão profissional, que eu acho que ajuda também um pouco no Scrum com a ideia de que todo mundo é um time e tipo, você tá vendo de repente o outro com alguma dificuldade, levanta a mão, não, eu posso ajudar, peraí, vem aqui, vamos conversar, sabe? Deixa comigo que eu tenho mais facilidade para isso, tenta fazer outra coisa para ganhar um tempo, sabe? Então, essa questão, quanto mais unido tiver o time nesse sentido e mais preparado, né? Tanto em relação a conhecimento, a conceito, quanto de unido mesmo pessoalmente ali, eu acho que tudo tende a fluir muito melhor. Legal. Perfeito, então. Clayton, Dani, muito obrigado pela conversa. Eu achei que foi sensacional. A gente conseguiu abordar muito tema interessante e que vai ajudar muito pessoas que estão ouvindo e estão tendo 1000 problemas com processos. Então, gente, muito obrigado mesmo. Vocês foram demais. Legal, eu que agradeço também, gente. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade e bora continuar. Não, bora continuar porque o dia não acaba ainda. Ainda são quase 4 horas, então tem mais tempo. E ainda como Scrum tem bastante coisa para evoluir, sempre tem. Sempre tem, todo dia é um aprendizado. Eu comentei até esses dias atrás, tinha uma outra squad ali que eu tava junto com um colega meu, a gente tava apoiando eles estavam começando, né? E aí eles começaram, a gente tá patinando e tal. Eu falei, cara, não, tranquilo, começa normal mesmo, das pessoas, né, se adaptarem, é isso, normal. E fique tranquilo, que no meio do caminho você vai estar super bem e vai ter uma sprint que vai ser uma coisa que vai ser uma desgraça na tua vida. Você vai pensar em desistir, mas não se desespere, isso vai acontecer, vai ter uma sprint que você não vai entregar, a galera vai ficar alucinada contigo, mas faz parte do teu aprendizado. Erre rápido e acerte rápido. Exatamente, resolva rápido, né? Corrija rápido. É bem isso mesmo. É isso aí. Acontece, vai acontecer. Ixi, vai acontecer a rodo. Mas faz parte, né? É um processo de aprendizado, né? Não tem como fugir disso. Exatamente. Legal. Perfeito, gente. Muito obrigado. Sério, foi bem legal a conversa com vocês. Legal. Mandam pra caramba, bom Scrum pra vocês. Pra vocês também, né? Já que vocês estão aí pra gente também. Às 6 tem uma dele. Olha lá. Olha aí. 6 horas de sexta-feira? Tô achando que é happy hour essa dele. Sim. Então, sabe aquela parte que passa um pouquinho? Então, isso. Legal, cara, é importante participar. Dele é massa. Eu gosto porque eu vejo todo mundo, já dou uma incomodadinha ali na galera. Eu acho muito legal. E é isso aí, pessoal. A gente encerra esse episódio por aqui. Acompanhe o Ponto ao Cubo em todas as plataformas e siga Ponto Mais nas nossas redes sociais. E temos um novo Instagram para falar sobre a nossa cultura aqui no Ponto Mais. Segue lá. É @pontomakers. Beleza? Até a próxima!